Adore Ele. E Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão
barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, e as barreiras se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, as barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, e as barreiras se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar, neste lugar. Deixa o leão rugir, seja adorado, Deus. És bem-vindo, leão da tribo de Judá. Já posso ouvir o teu rugir aqui. Bem-vindo, leão da tribo de Judá. Já posso ouvir o teu rugir aqui. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá.
Adora o leão que venceu. Adora o leão que venceu. Seja adorado, Senhor. Semana passada, nosso amado Danilo falou que nós deveríamos amar o Senhor como? Com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, acima de todas as coisas. Sabe, acima mais do que a nossa própria vida. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Mas uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor para o Senhor é amando o nosso próximo. É amando a pessoa que está na nossa frente. Amém? Então vamos conversar um pouco neste dia sobre isso. O apóstolo João disse algo bem direto, algo bem objetivo sobre isso. Ele falou assim, ó, se nós não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como poderemos amar a Deus, a quem não vemos? Isso está lá em 1 João capítulo 4, versículo 20. O que ele está dizendo é assim, ó, o que é mais fácil? Amar alguém que você vê ou amar alguém que você não vê? É claro que é mais fácil amar alguém que a gente está próximo, né? Alguém que a gente está vendo. Claro que essa é a forma mais fácil. Algumas semanas atrás eu ministrei uma palavra sobre qual é o valor do reino. Alguém aqui se lembra? E uma coisa que eu falei foi sobre a linguagem do amor. Que o importante não é como você quer amar alguém. O importante é como aquele alguém quer se sentir gosta de se sentir amado. Como ele quer se sentir amado, não é verdade? E Jesus deixou isso bem claro. Não foi? Seria muito fácil a gente... Porque hoje em dia todo mundo fala, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu amo Deus. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar sua mão. Mas Jesus deixou uma fórmula de como ele gosta de se sentir amado. Eu até citei uma historinha da feijoada que eu fiz, não sei se você lembra. Mas, cara, Jesus tem uma forma que ele se sente amado. E está lá no Evangelho de João, capítulo 14, né? Quando fala, se me amardes verdadeiramente, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Essa é a forma que Jesus se sente atingido de amor por alguém, amém? Então hoje vamos falar sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Para isso eu queria que você abrisse a sua palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Vamos ler juntos? Fala assim, ó. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, essa história lembra um pouco da história do filho pródigo, né? Que o filho pródigo chegou para Jesus, se ajoelhando e perguntou a mesma coisa, o que eu farei? Mas que não é a história do filho pródigo, que é bem diferente. Vamos lá, no próximo versículo. Então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Ponto e vírgula. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Quero dar uma pausa aqui nesse texto. Primeiro, aquele homem já estava vivendo, né? Mas a pergunta dele aqui não era simplesmente sobre viver aqui na terra. Foi o que ele perguntou, vocês lembram? Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele estava interessado, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Certo? Jesus estava falando, quando Jesus fala assim, faz isto e viverás, Jesus estava falando sobre a vida eterna. Por quê, gente? Será que só vive nessa terra quem ama a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento? E ao próximo a ti mesmo? Não. Infelizmente não. Então, quando Jesus fala, faze isto, essas coisas, ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E o próximo como a ti mesmo, faze isto e viverás. Jesus estava falando da vida eterna. Amém? Então vamos mais para frente aqui, continuando o texto. Ele, porém,
querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Parece uma pergunta meio esquisita. Jesus, mas quem é o meu próximo? Acho que ele estava com preguiça de, não sei. É uma pergunta meio tola, né? Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, para responder essa pergunta, conta uma história para ele. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Certo. Próximo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, Jesus está explicando isso por quê? Porque aquele homem fez uma pergunta: Jesus, mas qual é o meu próximo? E Jesus vai contar essa história de um homem que estava indo no caminho de Jerusalém para Jericó, vindo salteadores, feriram aquele homem, deram uma surra nele. Primeiro, veio um sacerdote, vendo aquele homem de longe, passou ao largo. Depois veio um levita, vendo aquele homem de longe também, passou ao largo, passou longe. Contudo, o terceiro é o samaritano, que, vendo-o perto, usou de misericórdia para aquele com o próximo. Todo mundo entendeu essa história, amém? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus falou: você está vendo como o samaritano usou de misericórdia? Então, meu amigo, você que fez essa pergunta, estou lhe respondendo. Vai lá e procede de igual modo para com o teu próximo. Então, qual era o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? O samaritano que usou de misericórdia. Gente, isso é algo muito importante, porque Jesus está nos ensinando sobre aquela afirmativa, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando exatamente sobre isso. Então esse intérprete da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus contou essa história para ele. Vai e procede do mesmo jeito. Então o primeiro subtítulo que nós vamos falar aqui se chama Como a ti mesmo. Repita aí comigo: como a ti mesmo. Muitas pessoas, primeiramente, têm perdido o amor próprio. Não se amam mais. Sabe, não se cuidam mais, não se importam mais com sua própria vida. Estão vivendo uma vida desleixada. Não possuem mais sonhos. Sabe, você chega para alguém e fala: meu irmão, o que é que você sonha na sua vida? A pessoa já tem 20 e tantos anos, aí você pergunta: o que é que você quer ser quando crescer? E ela não tem objetivo. Não, deixa a vida me levar. O que tiver legal aí, o que aparecer no momento, eu estou topando. Por quê? Porque elas pararam de amar a si mesmas. Não tem mais sonhos, não tem mais planejamento de vida, não tem mais um objetivo de vida. Sabe, não possui mais nenhum planejamento, seja curto, médio, a longo prazo. Isso é falta de amor, gente. Desiste no primeiro obstáculo que a vida impõe. Vivem mendigando o amor dos outros. Isso é muito forte. Eu vou te falar uma coisa: quando você tem a revelação do amor de Deus por você, meu irmão, você nunca mais nessa vida vai precisar mendigar o amor de ninguém. Ah, Gabriel, mas meu discipulador não me dá tanta atenção, não me ligou essa semana. Ah, mas meu líder chamou o fulano tal para fazer um churrasco e não me chamou. E você veste aquela capa de rejeição. Meu irmão, você recebeu o maior amor do mundo. O Pai te adotou. Sabe, nós éramos indignos. Nós estávamos destinados ao fracasso, ao inferno.
mas Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nunca nós temos mais direito de sentir rejeição por falta de amor de ninguém. Ainda que ninguém não nos ame, cara, Deus me ama. Ainda que minha mãe me rejeite, meu pai me rejeite, o Senhor não me rejeita. Está lá em Isaías, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Sabe, a gente não tem motivo nenhum para vestir capa de rejeição, ainda que todo mundo nos rejeite, nós temos o principal amor. Não é verdade? Então, meu irmão, primeira coisa, ame a si mesmo. Ame a si mesmo, se valorize, se ame. Como diz aquelas frases do mundo, né? Se tu não se ama, quem é que vai te amar? Se ame. Olha para a pessoa que está do seu lado, e fala assim: meu irmão, minha irmã, se ame. Toma jeito. Se ame. Amém? Quando você sabe que Deus te ama, você não precisa mendigar mais o amor de ninguém. O Senhor nos ama. E isso já é mais do que o suficiente. Amém? É tempo de nós crescermos, gente, amadurecer nisso. Pararmos de coisas infantis. Deus te chamou para ser como uma criança, mas não para ser infantil. Amém? Então, voltando aqui, muitas pessoas desistem de amar o seu próprio corpo. Ficam desleixadas, sabe? Desleixadas com a sua saúde, desleixada com o seu corpo, não se ama mais. Às vezes você olha de frente para o espelho e já se rejeita. Né? Muitas pessoas desistem de amar a sua vida espiritual. Param de se alimentar de Deus. Muitas pessoas desistem de amar a sua própria alma, sabe, das suas emoções, entregam as suas emoções para qualquer pessoa, se deixam ser feridas de qualquer forma. A minha saúde física, espiritual e emocional vai definir muito de como eu vou amar o meu próximo. Repito, a sua saúde física, espiritual e emocional vai definir totalmente como você vai amar o seu próximo. Amém? Uma vez, alguns anos atrás, eu acho que foi em dezembro de 2017, eu ministrei uma palavra aqui que se chama Proteja a Sua Fome. Alguém lembra? Pô, Gabriel, 2 anos atrás demais. Proteja a sua fome. E, gente, fala muito que está lá em Levítico capítulo 6, no versículo 12, que está falando sobre o altar do Senhor. E hoje, quem é o altar do Senhor? Sou eu. Fala assim, eu sou o altar. Sabe, o altar do Senhor somos nós, é a nossa vida, é o nosso coração. Sou eu e você. E quando o texto lá em Levítico fala que está falando do altar do Senhor, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Quem é o altar? Quem é o sacerdote? Somos nós. Então nós que temos a responsabilidade de alimentar a nossa vida espiritual, de colocar a lenha no altar, amém? A vida espiritual é uma coisa que você alimenta. A primeira vez que você recebe o Espírito Santo é como um presente de Deus. Lembra no dia de Pentecostes, que todos estavam reunidos e eles foram presenteados, sendo batizados com o Espírito Santo, com fogo, línguas de fogo, enfim. Sabe, a primeira vez que nós recebemos o Espírito Santo é como um presente, sabe? Foi de graça, toma. E nós apenas aceitamos. Certo? Agora, a Bíblia fala que a responsabilidade de conservar o Espírito é nosso. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Então somos nós que temos que nos encher, nós que temos que nos alimentar. Primeiramente nós recebemos um presente lindo que foi o Espírito Santo de graça. Agora, a responsabilidade de manter é nossa. Não é do pastor, não é do teu discipulador, é sua. A responsabilidade pela sua vida espiritual, meu irmão, é sua. Se sua vida espiritual for um fracasso, como é que você vai ajudar outra pessoa na vida espiritual dela? Então, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. Isso é importante, pois isso vai te ajudar a como você vai amar o seu próximo. Enfim, quem aqui quer amar o próximo? Então, meu amado, meu lindo, comece amando a você mesmo. Amém?
Comece amando a você mesmo. Uma coisa importante também sobre como amar o próximo é se lembrar dos momentos de dor que nós passamos e momentos que recebemos o conforto de Deus. Quantos aqui já passaram por momentos difíceis na sua vida e vocês receberam consolo da parte de Deus naquele momento? Lembra aí de algum perrengue grande que você passou, sabe? Você estava ali andando no vale da sombra da morte, mas você viu tão grande luz que te resgatou, que te consolou, que te livrou daquele lugar. Sabe? É importante a gente lembrar disso, pois a Bíblia fala que com o consolo que nós fomos consolados, também nós consolamos os outros. Tem uma música do Rodolfo, linda, que ele fala assim: que das minhas feridas saia poder para curar. Você entendeu? Naquilo que eu fui afligido na minha vida, cara, naquilo que Satanás investiu, naquilo que eu sofri, hoje pode sair poder para curar outros que estão feridos, passando por aquilo também. Então, que das minhas feridas sai poder para curar. Poder. Eu te pergunto, para que Deus quer te dar poder? Para que Deus pode querer nos dar poder? Vou te falar duas coisas. Primeiro, para ganhar o perdido. E a segunda, para cuidar do salvo. Meu irmão, se você não quer ganhar o perdido, se você não quer cuidar do salvo, para que Deus vai te dar poder? Para que Deus vai encher alguém que Ele não vai poder usar esse alguém, Gil? Me fala. O poder, meu irmão, não é para resolver os seus problemas. Se você quer algo que resolva os seus problemas, procure um psiquiatra. Procure um psicólogo, um terapeuta. Vai que ele te ajuda. O poder de Deus não tem essa finalidade. O poder é uma ferramenta que Deus dá para nós realizarmos uma tarefa. Deus nos unge, sabe? Deus ungiu Jesus para algo, para um objetivo, uma tarefa. Se você chegar a Jesus, eu quero ganhar os perdidos, meu irmão, pode ter certeza, Ele vai te encher. Jesus, eu quero cuidar do salvo, meu irmão, pode ter certeza, Ele vai te encher. Jesus, eu quero usar aquilo que eu mais aquilo que eu mais sofri para ajudar alguém que está sofrendo, está passando pela mesma situação. Pode ter certeza, meu querido, Ele vai te encher. Pode ter certeza disso. Agora, ninguém para no posto de gasolina, enche o tanque, para depois falar, enche o tanque aí do meu carro, que eu quero passar 1 ano estacionado ali parado. Ninguém faz isso. Deus muito menos iria fazer. Então, meu amigo, se você quer poder, se prepare para amar o seu próximo, se prepare para ralar, se prepare para ir cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou, amém? Então, faça que das suas feridas saia poder para curar os outros. Muitas vezes o Espírito de Deus está nos conduzindo, sabe? Impõe um sentimento dentro de nós para amar alguém, mas a nossa carne fala mais alto e a gente não ama. Vou falar um pouco mais disso mais na frente. Então, o ponto 2 que eu quero falar, o ponto 1 foi o quê? Como a ti mesmo. O ponto 2 dessa mensagem é compadecer-se. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o diabo não tem compaixão? É um sentimento totalmente estranho a ele. Porque compaixão é algo que vem da parte de Deus, e Deus compartilhou esse dom com você. Eu lembro que tem um rapaz, Eric, o nome dele, irmão do Brian. Ele estava conversando comigo certo dia, e ele falou: Gabriel, eu estava indo para minha casa a pé, e eu passei por um homem, e eu senti um amor por ele, senti uma compaixão, senti uma vontade de orar por ele. Só que eu fiquei envergonhado, eu fiquei num conflito dentro de mim. Será que isso é de Deus? Aí depois ele parou para pensar: quando é que o diabo ia me parar para orar por outra pessoa? Quando é que o diabo ia me pedir para parar e orar por uma pessoa? Lógico que é de Deus. Compaixão, gente, é um sentimento que Deus compartilha conosco, é um dom de Deus. Porque o diabo, ele é incapaz de sentir um sentimento como esse. Amém? E o que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro. Um grande assassino da compaixão é uma mudança repentina de sentimento. Sabe, às vezes Deus move seu coração para algo, Deus enche seu coração para algo, para alguém,
E você, caramba, eu quero fazer isso por essa pessoa, eu preciso ir até na casa daquela pessoa, eu preciso orar, eu preciso, sei lá, dar isso para ela. Mas você deixa aquilo passar, você deixa aquilo se esfriar. E, de uma hora para outra, aquele sentimento some. Quantos aqui já passaram por isso? Eu já passei demais. Sabe, eu já pensei, não, agora eu quero fazer isso, essa semana eu vou fazer isso. Priorizei outras coisas, acabei esquecendo, o sentimento esfriou. E tem coisas, gente, que você só faz na hora. Tem coisas que você só faz porque o motor está acelerado, né? Então, às vezes é isso. Um grande assassino da compaixão é isso. É uma mudança repentina de sentimento. A gente não alimenta, a gente não age imediatamente. O pastor uma vez falou sobre isso. Não caleis o Espírito. Cara, o Espírito Santo te fala alguma coisa, meu irmão, vai e faz. Vai e faz na hora. É Deus te movendo para isso. Se é algo de compaixão, pode ter certeza, é de Deus. Porque o diabo nunca vai colocar uma compaixão dentro de você. Nunca tem essa dúvida. Amém? Então, quantas vezes já aconteceu conosco, né? Nós, quando vemos de longe, nós não sentimos compaixão. Às vezes, tem pessoas passando por momentos difíceis e você às vezes nem sente compaixão por ela. Agora, experimenta ficar perto. Experimenta conhecer a história daquela pessoa. Experimenta ir na casa dela. Você vai ver como seu coração vai se encher de compaixão. Por quê? Porque você está perto. É difícil sentir compaixão quando você está longe. Você está entendendo? Vamos ler aqui no versículo 31. Se puder abrir em Lucas capítulo 10, no versículo 31, 32 e 33. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo, passou de longe. Depois, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o de longe também, passou de largo, passou de longe. Agora, olha o 33. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, primeiro ele não viu, ele já estava perto, passou-lhe perto. Olha a diferença, gente. E vendo, compadeceu-se dele. Isso nos ensina, Gil, quando a gente está perto, quando a gente está vivenciando de perto a situação, cara, é impossível nosso coração não arder de compaixão por aquilo. E quando arde de compaixão, meu irmão, é Deus, é o Espírito de Deus que habita dentro de você, se movendo, te movendo. Deus querendo que você seja as mãos dele para algo. Deus querendo que você tenha, sabe, que o seu coração bata por aquilo que bate no coração dele. Então existe uma diferença aqui, o levita e o sacerdote, vendo de longe, passou de largo, passou de longe. Agora, o samaritano passou perto e viu de perto. Por isso o coração dele se encheu de compaixão. Posso estar sendo um pouco herege aqui, mas talvez se o samaritano passasse de longe, talvez ele teria passado de largo também. Mas ele estava perto e viu, e o coração dele se encheu, ardeu de compaixão por aquele homem que estava ferido. Nós precisamos nos compadecer do nosso próximo, meu irmão. Se o seu coração não está ardendo de compaixão por alguém, é sinal que você está longe. Se aproxime de alguém, olhe os problemas daquela pessoa, eu tenho certeza que seu coração vai se encher de compaixão. Não tenho dúvida que se você ver de perto, seu coração arderá de compaixão pelo seu próximo, amém? Terceiro ponto, o seu próprio animal. A Bíblia diz que o samaritano colocou aquele homem ferido sobre o seu animal. Aí eu te pergunto, se ele colocou o homem ferido em cima do animal, como é que o samaritano seguiu viagem? Ele foi a pé, né? Por quê? Porque agora tinha outra pessoa em cima do seu animal. Gente, o amor, amar ao próximo, muitas vezes não, todas as vezes, vai renunciar nós temos os nossos próprios direitos. Vai renunciar aos nossos próprios direitos. Sabe, a gente passou por um momento de crise, né? Muita gente desempregada, muita gente passando necessidade. Talvez eu podia muito bem pensar assim, não, meu dinheiro eu posso fazer isso, eu posso comer um salmão no molhinho de maracujá, eu posso fazer aquilo outro, é meu direito, eu não estou trabalhando para ter aquele dinheiro, sabe, mas amar o próximo é assim, não gente, eu vou comer
o meu frango frito aqui, o meu peitinho de frango filezinho, sassami, porque eu quero compartilhar o que eu tenho com alguém que não está podendo comer. Estou dando um exemplo assim, mas você entendeu. Cara, amar alguém vai te fazer renunciar aos seus próprios direitos. Era conforto daquele samaritano andar em cima do cavalo dele. Ele pagou para aquele cavalo, não é? Mas não, ele renunciou ao próprio direito. Vai, você está ferido? Não. Vai que eu vou a pé. Por amor a alguém. Amém? Nós precisamos colocar tudo que nós temos a favor das pessoas que nos cercam. Tudo que você tem, meu irmão. Seus talentos, seus dons, seu conhecimento, seus bens. Tudo que você tem a favor das pessoas que te cercam. Amém? Isso exala Jesus. Isso era o que Jesus fazia. Depois que ele levou aquele homem para a hospedaria, ele falou uma coisa muito importante para o dono daquela hospedaria. Cuida deste homem. É o quarto ponto da mensagem. Aquele samaritano pegou aquele homem ferido, colocou sobre um animal e levou até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, falou para o dono da hospedaria, cuida desse homem. Nós precisamos garantir que aquilo que nós não pudermos fazer, nós vamos passar para que outro faça. Isso, gente, é um compromisso. Isso é amor. Talvez você não tenha braço para abraçar o mundo inteiro, mas você pode fazer muita coisa além de você, gente. Tem gente que tem um pensamento assim, eu não posso evangelizar todo mundo, eu não posso cuidar de todo mundo, então eu não vou evangelizar todo mundo. Porque eu não tenho condição de cuidar. Desculpa, mas isso é mais uma desculpa do que uma razão sua. Sabe, você tem que ter essa responsabilidade de se comprometer com aquilo que você começou a fazer, que aquilo termine bem, ainda que seja por outra pessoa. Você está entendendo? Então, eu vou me comprometer com aquilo que eu comecei a fazer por essa pessoa. Eu vou até o final. Se eu não estou podendo terminar agora, alguém vai terminar por mim. Mas eu vou me comprometer com isso. Último ponto. Quando voltar. Aquele samaritano falou com aquele homem da hospedaria o seguinte: quando eu voltar, eu vou pagar qualquer preço, eu vou te indenizar qualquer coisa que esse homem te tenha custado. Olha o compromisso dele de ver aquele homem ferido bem. Às vezes a gente faz as coisas só pela metade do caminho e a gente pensa, fiz minha parte, e se sente satisfeito por isso. Sabe, nós precisamos garantir que iremos concluir aquilo que nós começamos. O coração tão lindo, tão cheio de compaixão daquele samaritano, colocou o homem em cima do cavalo, andou a pé, colocou o homem numa hospedaria para ele se recuperar das feridas, falou para o dono: cara, eu vou te indenizar de tudo que esse cara te gastar, mas cuida dele, por favor. Olha que coração lindo que aquele samaritano teve. Tem uma frase muito conhecida que fala assim: quem pariu Mateus? Quem pariu Mateus? Que balance. Eu escutava de outra forma, era quem pariu Mateus que crie. Mesma coisa, né? Então, meu irmão, se você evangelizou alguém, se você ganhou alguém para Jesus, sabe, é muito injusto você colocar uma pessoa no mundo, dar a luz e abandonar ela. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho vivido nesses dias os dias mais felizes, mais gostosos, sabe, mais cheios de amor da minha vida, desde que o meu filho nasceu. Cara, é amor, sabe, exalar, você acorda, parece que existe um coraçãozinho flutuando assim no seu quarto, quando você olha para um bebê daqueles rindo para você. Enfim, eu não sei como descrever, é algo que eu nunca senti em toda a minha vida. Mas eu fico imaginando como seria injusto, porque, gente, é um trabalho grande. Sem ser nessa noite mais passada, ele acordou de madrugada e não deixou dormir, era 4 horas da manhã, e eu tinha que acordar no outro dia cedo, porque eu tinha uma audiência cedo, sabe, e bota para um lado, bota para o outro, dá peito, nada, e ele chora, e depois acorda e tem que dar de mamar, e tem que dar banho, trocar fralda, isso, enfim, cara, é um trabalho enorme, mas, tipo assim, o amor é muito maior do que...
trabalho é um 0,01%. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso aí. Mas como seria injusto, Gil, eu e minha esposa darmos à luz aquele bebê e deixar ele ao alento? Não é? Por que eu estou falando isso? Cara, se você foi luz para a vida de alguém um dia, vá até o final com aquela pessoa. Não abandone. Volta a falar aqui, está lá no Evangelho de Gabriel, capítulo 5, versículo 7. Quem pariu Mateus? Que balance, que crie. Os dois. Amém? Passou do tempo, gente, daquele evangelismo que a gente pegava um folhetinho, entregava lá na praça para uma pessoa, vai-te embora, beijo. E você voltava para casa. Eu evangelizei. Eu ganhei muitas vidas para Jesus hoje. Passou do tempo desse tipo de evangelismo. Não é? Existe uma mulher que eu admiro demais, que é a Heidi Baker, Mama Heidi. E ela fala uma coisa tão simples, parece que você não precisa nem ter muito conhecer a Bíblia para falar isso. Mas é algo tão poderoso. Ela fala assim: pare por um. Comece amando um. Comece amando um. Uma pessoa. Que coisa besta, né? Que frase simples. Mas que profundidade há nisso. Eu prefiro amar um intensamente do que amar 10 de forma superficial. Amém? Para finalizar, nós lemos um texto no começo que fala isso. Aquele homem chegou para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele falou: você não é intérprete, não é? Você não interpreta a Bíblia? E ele falou: sim. O que é que diz a Bíblia? Ele fala: ama o teu próximo, ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Jesus conta essa história desse homem que usou de misericórdia. Isso tudo para falar: vai e faz da mesma forma. Isso é amar o próximo. E se você fizer isso, você viverá eternamente. Amém? E o nosso próximo, gente, é todo aquele que é digno de misericórdia e compaixão em todo momento da nossa vida. Quero fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui querem conhecer o amor? Você quer conhecer o amor? Pergunta besta, Gabriel. 1 João, capítulo 3, versículo 16, fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A palavra do Senhor fala lá em Marcos 8, no versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Esse é o momento que nós vamos falar dos dízimos e das ofertas, né? E nós sabemos que essa casa abençoa, envia, né, muitos recursos para outros lugares, né? Na África, na Índia, no sertão. Nós abençoamos viúvas, nós temos ajudado os necessitados nesse tempo, não é verdade? E eu estava com o Senhor e eu pensei assim: Senhor, se a gente estivesse perto deles, e se a gente soubesse, talvez, se a gente visse com os nossos olhos a necessidade de cada um dos nossos irmãos, talvez a gente ofertaria mais. Talvez a gente entregaria mais, talvez a gente repartiria os nossos bens mais. Mas o Senhor falou assim comigo: Yane, não é por necessidade. Eu amo aquele que dá com alegria. E sabe, ele me levou lá, Marcos 8, no versículo 5, que fala assim: e Jesus lhes respondeu:
quantos pães tendes? E aí ele falou assim comigo: Iane, o que você tem? Quantos pães tendes? E aí, né, os discípulos responderam 7. E eu falei assim: Senhor, o que eu tenho é tão pouco, diante da necessidade do outro, diante do que toda essa multidão precisa. O que eu tenho para te oferecer é tão pouco, Senhor. Eu queria poder ter mais. Eu queria poder, né? Algumas pessoas pensam: se eu tivesse 1 milhão, eu ofertaria e compraria, né? Enfim. Mas sabe o que é bonito? É que aquilo que a gente considera pouco, o nosso Deus multiplica. E o nosso Deus sacia a necessidade dos nossos irmãos. Então, não guarde a sua semente, não menospreze a sua semente achando que ela é pouco, amém? Porque o nosso Deus multiplica, o nosso Deus faz nascer, aleluia. E outra coisa que eu aprendi é que aquele que é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Talvez hoje você esteja ofertando os seus 1.000 e depois você vai ofertar os seus milhões, aleluia. Então, nesse momento agora nós vamos orar apresentando ao Senhor o que nós trouxemos. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nesse dia e nós sabemos que o Senhor multiplica todas as coisas. Nós sabemos que a tua compaixão é muito maior do que a nossa. Mas nós te pedimos, Senhor, põe essa compaixão no nosso coração, que nós venhamos a ofertar com alegria, sempre pensando no Senhor, sempre pensando na nossa adoração a Ti, e que o Senhor possa receber, de nós a nossa semente, e possa multiplicar, e essa semente possa se espalhar para a Tua honra e para a Tua glória, para que o povo saiba que existe um Deus que é compassivo, no nome de Jesus. Que você possa vir nesse dia trazer a sua oferta e o seu dízimo, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nós ofertamos e dizimamos. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio. Isso também demonstra o nosso amor e a nossa adoração por Ti. Muito obrigado. Amém. Se você puder agora, fique de pé. Nós vamos orar e encerrar esse culto. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, que exerce compaixão e misericórdia sobre nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada família aqui representada. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Pai, eu quero declarar que venha um amor extravagante sobre eles, que eles possam ser inundados, que a Tua presença, Espírito de Deus, possa se mover sobre a vida deles, sobre as casas agora, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você possa ter uma semana cheia da presença de Deus. Eu amo você.